Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 22. Diz a palavra de Deus desta maneira: cheguemo-nos com o coração verdadeiro, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. Diga comigo: fiel é aquele que me prometeu. E graças a Deus, toma o seu respectivo assento, glorificando o nome do Senhor. Se tiver um outro fundo, fica legal. Olha para cá. Fiel é aquele que lhe prometeu. Fiquemos firmes, porque Ele é fiel em sua promessa. Amém ou não amém? E graças a Deus, nós estamos em um período, em um tempo, nós estamos diante de uma era em que muitas promessas são feitas, e a promessa lançada pelo homem, muitas das vezes, ela pode voltar atrás, ela pode não acontecer. A promessa feita por um homem, ela pode ser rompida. A promessa feita por um ser humano a outro ser humano, ela pode ser quebrada e desfeita. Contratos são interrompidos antes de serem cumpridos. Acordos não são cumpridos em seus caminhos. As palavras lançadas muitas das vezes não são honradas com aquele que a combinou. Mas isso muitas das vezes não acontece porque a palavra, a pessoa não tem, aleluia, pudor em sua palavra. A pessoa não honra a tua palavra. A pessoa não tem palavra para cumprir aquilo que disse. Não é por isso. Muitas das vezes o homem não cumpre o que diz, não por falta de caráter, mas porque estamos em uma situação e condição física que nos traz limitações, que nos traz empecilhos de cumprir aquilo que falamos por muitas das vezes. E olha para cá, santo é o nome de Jesus. Olha para cá. O homem que não cumpre o que promete, não é porque lhe falta o caráter, é porque nós estamos muitas das vezes, tirando a exceção aqueles pilantras safados, tá? Mas muitas das vezes estamos limitados às condições físicas dessa terra. Por um exemplo, você combina com alguém, está tal hora em tal lugar, e você chega lá naquele horário, e a pessoa com quem você combinou, ela atrasa 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, e então te envia uma mensagem dizendo: houve um imprevisto aqui, não vou conseguir comparecer, porque talvez do outro lado um carro quebrou, alguém bateu no carro da pessoa, alguém ficou enfermo, alguém morreu daquela família, e faz com que a palavra daquela pessoa não seja cumprida, porque ela está limitada a uma condição, ela está limitada a um tempo, ela está limitada, aleluia, à condição física e natural, que traz empecilhos para que aconteça a palavra daquela pessoa. O crente de verdade vai entender, compreender, embora perdeu o seu tempo ali, vai orar aos céus para que abençoe aquela pessoa. O crente falso já vai profanar, mau caráter, me fez esperar, perdi o meu tempo, porque cada um professa aquilo que tem, cada um entrega aquilo que tem. Mas o que acontece é que muitas das vezes a palavra que o homem lança, como um acordo, como uma promessa, como uma aliança, como um contrato, ele pode ser quebrado, visto que esta pessoa que lançou a palavra está presa a uma condição física, natural e limitada. Agora olha para cá, até o atual presente, o presidente que está neste atual momento atuando,
nesta data de hoje. Ele quebrou um acordo que vinha de gerações, de anos, de décadas, a qual entendeu o juízo ilícito que sobrecaiu sobre Israel, aonde mais de 500 mil judeus foram mortos pelo nazismo, e foi feito um contrato em algumas nações que não faria aliança mais e que defenderiam a causa dos judeus mediante a esses ataques terroristas e narcos. Olha para cá, ele quebrou essa aliança, ele interrompeu este acordo, mesmo entendendo, aleluia, a catástrofe, mesmo entendendo a carnificina, mesmo entendendo a condição não humana que ali foi feita, o contrato que for assinado, ele rompeu, porque contratos aqui desta terra podem ser quebrados, mediante a atuação de quem está atuando, mediante a decisão de quem está prometendo. Mas olha para cá, existe uma promessa que foi lançada sobre a igreja, que ela jamais pode ser quebrada. Existe uma promessa que foi liberada para a igreja, que ela jamais pode ser, aleluia, interrompida, porque ela não está presa a um tempo físico, ela não está presa a uma condição terrena, ela não está lançada em um ambiente natural, ela não foi lançada pela palavra de alguém que é um ser humano, porque o livro de Números capítulo 28 versículo 19 diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria Deus e não o cumpriria? Então Deus, estando fora do tempo, estando fora da razão física, estando fora do ambiente natural, aleluia, estando antes do que era, estando depois do que está de vir, Ele prometeu e não está presa a uma condição, a uma situação, para que se cumpra o que Ele prometeu. Ninguém pode impedir, aleluia. Esta promessa, ela não está limitada a uma condição, porque quem prometeu foi Deus. E o que faz com que a promessa de Deus se cumpra não é o homem. Olha para cá, o que faz com que a promessa de Deus seja concluída não é a decisão de um homem, não é a posição de um homem, porque o que Deus lançou foi fora do tempo, fora da era, fora da razão, fora daquilo que conhecemos. Então independe da condição física, da condição natural, da condição daquilo que nós entendemos para que a promessa de Deus se cumpra. Embora, quando eu tenho a oportunidade de anunciar o nome de Jesus, o desejo do meu coração é que o coração de quem está ouvindo creia. Embora no meu coração, quando estou anunciando o nome da salvação que é Jesus, embora o meu desejo seja que aquele que está ouvindo creia, independe se eu creio ou não, para que a promessa se cumpra. Então é independente se eu vou crer ou não, a promessa se cumpre. É independente se eu vou aceitar ou não, a promessa se cumpre. Independe se está de dia ou de noite, a promessa se cumpre. Não depende da posição que eu estou, a promessa se cumpre. Só dá um pouquinho de grave no meu microfone, se puder. Abaixa um pouquinho o retorno do meu microfone, por favor, que acho que está um pouco alto. Olha para cá. Só não tira o grave, porque a promessa que foi feita foi por alguém que é fiel e zela por a tua palavra. A Bíblia nos ensina que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura prometeria ou falaria Deus
e não cumpriria? O mesmo livro que nós lemos aqui de Hebreus capítulo número 10, versículo 22, cheguemos com o coração verdadeiro e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura, fiquemos pois firmes em sua profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. O mesmo livro, o mesmo autor, o mesmo escritor, no capítulo de número 6 diz que é impossível que Deus minta. Algumas pessoas pregam aí fora que Deus pode todas as coisas. Na verdade, Ele tem todo o poder, porque é impossível que Ele minta. Então aquilo que Ele prometeu para você, irmão, aquilo que Ele prometeu para a igreja, minha irmã, fica firme nesta promessa. Não abandone a sua consciência pura e seja lavado pelo sangue de Jesus, porque o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, e não depende desta terra para acontecer, não depende de presidente para acontecer, não depende, aleluia, de quadro físico, saúde ou financeira para acontecer, aleluia. Independentemente se eu esteja enfermo ou curado, a promessa se cumpre. Independentemente se eu crer ou não, a promessa se cumpre. Porque a promessa, ela foi lançada de um ser sobrenatural, dotado, aleluia, de vontade. E a vontade dele é que não seja, aleluia, um caminho mau, mas um caminho de paz. A vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Então fica firme na promessa, porque o que ele prometeu, ele cumpre, irmão. Aleluia. Olha para cá. O tempo que nós estamos vivendo, os noticiários começam a anunciar muitas coisas. Filho que mata pai, pai que mata filho. Os noticiários acontecem muitas catástrofes, carnificina, muito ódio está passando nos noticiários. Quando você vê os Estados Unidos lançando no New York Times, ou a Europa lançando na BBC, aleluia. Quando você vê aqui no Brasil as emissoras Record, Globo, anunciando o que está acontecendo. Quando você vê presidentes quebrando contratos, alianças, promessas feitas, isso não me assusta, isso não me espanta mais. Embora seja assustador um filho matar um pai matar um filho, a Bíblia já tinha anunciado isso antes, que acontecerá aqui nos últimos dias. Filho se levantar contra pai, e pai se levantará contra filho. Quando eu vejo o governo, aleluia, travando todas as coisas por causa de guerra e rumores de guerra, Ucrânia contra, aleluia, Rússia, Israel contra Irã, aleluia. Quando eu vejo os Estados Unidos invadindo a Venezuela, eu já não me assusto mais. Porque há mais de 2025 anos atrás o grandão da Galileia já disse: e haverá, que nos últimos dias haverá guerra e rumores de guerra, nação contra nação, povo contra povo, aleluia. E não se assuste, porque ainda não é o fim, aleluia. O amor de muitos vão se esfriar. A Bíblia já tinha anunciado isso. A Bíblia, irmão, é o jornal mais antigo e também mais atual do que aquele que ainda nem foi lançado. A matéria que o jornalista ainda nem escreveu, a Bíblia já revelou lá atrás, a Bíblia já profetizou lá atrás, e se cumpre nos dias de hoje. O que estamos vivendo é o que João viu, o que estamos vivendo é o que Jesus Cristo disse. Por isso que eu não me preocupo muito se a pessoa vai crer ou não no que eu estou dizendo. Embora quando eu prego a palavra de Deus, o desejo do meu coração é que a pessoa se arrependa e aceite de bom grado. Mas se ela aceitar ou não, a promessa vai se cumprir.
se ela acreditar ou não e dizer que a Bíblia é apenas um livro escrito por homens e que o do inferno é uma situação mitológica criada pelo cérebro humano e que o céu e o inferno não existem, são seres dotados de inteligência fictícia, aleluia, e ficção, aleluia, da razão humana, eu não me importo muito, embora o meu coração seja para que se arrependa, seja acreditando ou não acreditando, Ele virá e salvará a tua igreja, porque a promessa dele, aleluia, não volta para trás. Isaías deixou escrito no capítulo 55, versículos de número 10 e 11: assim como a chuva cai do céu e molha a terra. O que ele está dizendo, olha para cá, é que aquilo que você vê, você acredita. O que você não vê, não acredita, não tem problema. Assim como a chuva, ela cai do céu e molha a terra, a minha palavra lançada não volta vazia, sem antes que realiza aquilo para quem enviei. Deixa eu fazer uma pergunta bem baixinha aqui. Tem alguém que consegue mudar o curso da chuva? Tem alguém que consegue mudar a lei da natureza? Olha para cá. Não é porque o grandão da Galileia sabe que vai chover amanhã, que é ele que vai enviar chuva. Ele criou os céus e a terra, a água, e ele criou tudo de forma extremamente inteligente, para que funcione, independentemente se ele intervir ou não. Assim é a minha escolha e a sua. Se eu acredito ou não, independe. Aquilo que ele lançou como decreto vai acontecer. A promessa é um decreto espiritual e sobrenatural. Independentemente se eu acredito ou não, se eu obedeço ou não, se eu caminho ou não, vai acontecer. Aleluia. Deus não interfere na escolha do ser humano, mas Ele também não interrompe a sua palavra, aleluia, pelas escolhas deles. Ele não volta atrás da sua palavra. A palavra lançada, ela nunca volta vazia sem antes que realize para aquilo que foi enviada. Olha para cá. Ele faz mais uma comparação. Para que a igreja do Senhor continue firme na fé, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo continue estruturada e firme na promessa, e não se abale. O que ele está dizendo? Mateus capítulo número 24, aleluia, versículo de número 35, se não me falha a memória, está escrito: pode passar o céu, pode passar a terra, mas a minha palavra ela permanecerá. Não hão de passar as minhas palavras. O que Jesus está dizendo, aquilo que você vê o céu, aquilo que você mora, a terra, pode passar, pode mudar, pode acabar, mas a minha palavra, ela não passará. Aleluia. Olha para cá, eu vou falar bem baixinho. O que ele está dizendo é que até aquilo que ele criou pode mudar, até aquilo que ele formou pode deixar de existir, mas a palavra permanece, a palavra continua. Olha para cá, há mais de 2000 anos atrás ele profetizou e hoje está cumprindo. Há mais de 2000 anos atrás ele disse que voltará, e você acha que não vai cumprir, rapaz? Está demorando para se posicionar por quê, irmão? Está demorando para se colocar na trincha por quê, irmão? Está demorando para quebrar esse coração por quê, irmão? A palavra não volta. Independe se eu crer ou não, independe se eu acreditar ou não, a promessa ela continua. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Olha para cá. Um decreto foi lançado sobre a terra. Lucas capítulo de número 2 vai registrar um tempo em que Herodes imperava sobre o período. Vai dizer em um período em que Augusto César ordenava sobre Israel. E a Bíblia nos diz, a história bíblica nos diz, no capítulo de número 2 de Lucas, que este tal de Augusto César, esse tal de Herodes, lancem um decreto para que faça um recenseamento, ou seja, para que seja feita uma nova contagem,
para que faça-se uma nova numeração. Então todas as famílias têm que voltar para sua terra natal, para que possam se inscrever neste censo, neste novo recenseamento, para dizerem de onde é e de que nação veio. José, o pai natural de Jesus Cristo, que criou Jesus, que ajudou Maria, embora ele mesmo não tenha fecundado, mas foi patenteada a sua paternidade também a Jesus. Alguns insistem em chamar José de padrasto, mas eu não gosto dessa palavra. José, o pai natural de Jesus. Olha para cá. Pode não ser biológico, mas natural. Olha para cá. A Bíblia diz que ele volta para sua cidade de Belém, porque ele era, aleluia, da descendência de Davi. Então ele volta para lá para poder fazer o seu alistamento, a sua contagem. Maria está com o seu ventre gerando a promessa. No ventre de Maria está gerando a salvação. O ventre de Maria, alguém ali no fundo entendeu? Eu vou pregar para esse lado aqui agora, ó. A Bíblia diz que Maria, ela está gerando aquele que vai trazer salvação para a humanidade, aleluia. Naquele período havia um casal de idoso, por nome de Simão e Ana. Simão e Ana já são avançados de idade, porém temem a Deus, homem e mulher de oração. A Bíblia diz que os céus revela para ele que o Salvador e a promessa está sendo gerada no ventre de Maria. Ele dobra o seu joelho e ora: Espírito Santo de Deus, eu já estou velho, eu já estou avançado de idade, eu já estou esperando a minha morte, mas eu te peço uma coisa: não me leve antes que eu pegue a promessa na mão, não tire minha vida antes que eu pegue. Alguém ali no fundo entendeu? Não me tire antes que eu segure no meu colo o Salvador, aleluia, a promessa. Sabe o que ele está declarando? Olha para cá. Sabe o que ele está declarando? Que ele quer ter a promessa na mão antes que a vida dele saia dessa terra. É ousadia de oração, avançado de idade. O Espírito Santo de Deus olha para a terra e diz: Simeão, aleluia, assim será. Eu te prometo, antes que a promessa não chegue no teu colo, tu não morre. Antes que a promessa não chegue nos teus braços, tu não sai dessa terra. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Quando a minha palavra é lançada, o câncer não tira a tua vida. Quando a minha palavra é lançada, a enfermidade não arranca a tua vida. Quando a minha palavra é lançada, nada pode atirar a tua vida. A promessa de Deus, ela interfere a lei física. A promessa de Deus interfere a lei natural. A promessa de Deus, e aleluia, oh glória. Eu sinto a graça de Deus aqui, lembrando alguém aqui dessa igreja, que a promessa, ela te traz vida. A promessa, ela te coloca de pé, e nada pode abalar. Aleluia. Não tem enfermidade que impeça a promessa de se cumprir, Simão. Nada vai te matar, Simão. Pode estourar a veia da cabeça, o derrame não te pega. Pode estourar a veia do coração, o infarto não te para, porque a promessa está de pé, aleluia. Você pode ver que quando veio a Covid, um monte de gente morreu. Você nunca se perguntou por que tu está aqui? Você pode ver que pessoas com mais dinheiro que eu e você foi embora. Você pode ver que pessoas que tinham condição para estar no melhor hospital foi embora. Pessoas que tinham dinheiro para pagar o oxigênio, na hora que desligou, foi embora. Pessoas que tinham mais saúde que eu e você, pegou uma gripe chamada Covid, foi embora. Você não se perguntou por que tu está aqui ainda não? O grandão da Galileia vai te lembrar nesta manhã. Sabe por que tu está aqui? Porque tu tem obra ainda para ser cumprida aqui nessa terra. E a minha promessa sobre a tua vida ainda não chegou ao fim. Ainda não chegou ao prazo de validade. A minha promessa está de pé. E tu está aqui para que a minha glória derrame sobre a tua vida. Nada pode parar a promessa de
Deus, a lei física, a lei natural, a condição do homem, crer ou não crer, a promessa continua de pé, aleluia. Ele tem uma promessa e ele zela para que ela cumpra. Simão não morre antes que pegue a promessa na mão, promessa do Espírito Santo. Nada te para, Simão, enquanto a promessa não chegar no teu colo. O Salvador nasce, e Simão e Ana conseguem pegar assim no colo a promessa do Espírito Santo. A promessa de Deus é infalível. Não é só Deus que é infalível. Não é só Deus que tem todo o poder, que rompe todas as barreiras, mas tudo aquilo que Ele fala, a palavra que Ele lança é infalível. A palavra que Ele lança tem todo o poder. A palavra que Ele fala abala os cosmos, abala o céu, abala a terra, abala o universo. A palavra que Ele lança, irmão, traz aleluia. Como eu sei disso? Lucas capítulo de número 4 deixa registrado. Satanás aparece para Jesus Cristo, oferece pão quando está com fome. Pão quando está com quê? Porque é no dia da necessidade que o diabo te atenta. É no dia da fraqueza que o diabo aparece. É na hora que você está desesperado, angustiado, procurando uma válvula de escape, que ele quer te entregar uma solução. Aparentemente é boa, mas o grandão da Galileia tem discernimento. Ah, Satanás, a parte de mim, a proposta é boa, mas a promessa é maior. A proposta é válida, mas a promessa está de pé, Satanás. Que promessa que é? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se Deus lançou a palavra, irmão, está de pé. Se Deus deu a promessa, irmã, está de pé. Continua firme, nada te abale. Continue na esperança, porque Ele cumprirá. Ele vai cumprir a promessa lançada. O problema é que eu quebro as condições devido às minhas limitações. O problema é que eu paraliso, mas a promessa dele continua de pé. Aleluia. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Olha para cá. Quando Deus ele lança uma promessa, a promessa ela estende de geração em geração. A promessa ela atravessa tempos. A promessa ela atravessa nações, gerações, mas ela se cumpre. Pode não acontecer no seu dia e na sua hora, porque Deus ele não está ligando e atrelado ao tempo que você está. Um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos é um dia para Ele. Nós, para lembrarmos de onde Ele nos tirou, temos que olhar para trás. Ele não. Deus não precisa olhar para trás para ver o que está no passado. Deus não precisa estar comigo para ver como eu vejo o presente. E Deus não precisa calcular o futuro para saber como vai ser. Porque o passado, o presente e o futuro estão assim, diante o olho do Senhor. Então, embora você não recebe ainda, embora você ainda não tenha o que você almeja ter, eu vou te explicar o porquê. Porque a promessa de Deus, ela primeiro é espiritual e depois física. É por isso que aquilo que Deus fala rompe a situação e a natureza física da terra. Por isso que Ele disse, passa o céu, visível, passa a terra, ambiente de vida, mas a minha palavra ela não passa. Tem alguém que pode ver as palavras que eu estou vendo? Não tem como. É algo invisível, algo que penetra dentro de mim. Então a promessa de Deus ela sempre vai trabalhar de dentro para fora. Sabe como eu sei disso? Porque eu comecei a observar as promessas de Deus para os profetas, os patriarcas, os apóstolos, os seguidores de Jesus, os heróis da fé, e todas elas foram cumpridas de dentro
para fora, e nenhuma foi cumprida no tempo em que ele queria, mas no tempo em que ele lançou a palavra. Porque Abraão queria que as coisas acontecessem mediante o que ele maquinava. Isaac pensou que aconteceria no tempo em que ele esperava. Jacó queria no momento em que ele queria. Mas nenhuma dessas promessas lançadas foram cumpridas no tempo da terra. Enquanto você entra no culto, eu vou tomar um pouco de água. Olha para cá. Gênesis capítulo de número 15. Deus chama Abraão. E sabe por que Abraão é considerado o pai de multidões? Por causa desse texto de Gênesis capítulo 15. A Bíblia diz que Deus pede para Abraão sair da tua terra, da tua parentela. E ele fala assim, ó: olha para o céu. Era de dia. Conta as estrelas que estavam no céu. Como eu sei que era de dia? Porque no capítulo de número 12, a Bíblia diz que no pôr do sol. Pôr do sol era que o sol vai se amanhecer, vai sair e a lua vai chegar. Mas no capítulo de número 5 e 6 está de dia. No versículo de número 5 e 6 está de dia. E a Bíblia diz que Deus olha para Abraão e fala: olha para o céu e conta as estrelas, se é que tu podes contar. Assim será a sua descendência. Aqui no fundo alguém pegou, olha para cá. É uma promessa de Deus lançada sobre Abraão. Pode contar as estrelas, Abraão? Não. Assim será a tua descendência. Olha para cá. Deixa eu te ensinar uma coisa, olha para cá. Ele olha para o céu, agora está de dia. Se você olhar para o céu, quantas estrelas você vai conseguir ver? Nenhuma. Olha o que Deus fala para Abraão: assim será a tua descendência. Deixa eu perguntar, o que Abraão está vendo para crer? Porque a promessa de Deus para se cumprir independe se eu enxergo ou não. A promessa de Deus para se cumprir independe se está na minha visão ótica ou não. A promessa de Deus, eu crendo ou não, vai se cumprir. Mas para mim viver ela, eu tenho que crer e obedecer. Aleluia. Abraão crê mediante aquilo que Deus está falando para ele, não mediante aquilo que ele está vendo. E ele fala: assim será a tua descendência, mais numerosa que as estrelas. Farei de ti uma grande nação, e todas as famílias em ti, Abraão, serão abençoadas e benditas em ti. Olha para cá. A promessa de Deus para Abraão é que ele seria pai de multidões, que ele teria uma nova terra, e que famílias seriam abençoadas em seu nome. É por isso que Abraão é chamado de pai de multidões, porque em Abraão, todos aqueles que aceitam Cristo Jesus recebem a promessa. Todos aqueles que, aleluia, ali no fundo alguém pegou, em Abraão, todos aqueles que creem em Cristo Jesus recebem também aquela promessa lançada há mais de 2000 anos atrás, a promessa lançada há mais de 3500 anos atrás, a promessa lançada há milênios atrás, ela se cumpre nos dias de hoje. Aleluia. A promessa de Deus atravessa a geração, a promessa de Deus atravessa tempo, atravessa de Deus, a promessa de Deus, ela atravessa a lei física e rompe a lei natural. Aleluia. Deus vai romper nesta manhã, aleluia, na tua vida. Olha para cá. A Bíblia diz que a promessa de Deus se estende de Abraão para Isaac. Isaac vive a promessa de Deus feita a Abraão. Olha para cá. Isaac vive com Rebeca, tem os seus filhos, Esaú e Jacó. A Bíblia diz, olha para cá, que em Jacó, no relacionamento com Lia, nasce Levi.
Quem conhece Bíblia já está glorificando o nome do Senhor, porque entende que em Abraão se cumpre em teu filho Isaque, em Isaque se cumpre a promessa em Jacó, neto de Abraão, mas no bisneto de Abraão se cumpre nações de nações, as 12 tribos, os 12 profetas, as 12 anciões, aleluia, a igreja de Jesus, os 12 apóstolos, a continuidade, aleluia, santo é o nome de Jesus, oh glória. Olha para cá, a promessa feita a Abraão vai se estendendo assim, vai se multiplicando e gerando nações. Aquilo que Deus promete para a tua vida, ela atinge a sua geração. Aquilo que Deus promete para a tua vida, ela atravessa, aleluia, o tempo. Aquilo que Deus promete para a tua vida, Ele vela para que cumpra, irmão. Fica firme na promessa, não abandone a promessa em Cristo. Não permita que circunstâncias aqui dessa terra impeça você de viver o milagre e a promessa em Cristo Jesus. Aleluia. Olha para cá. Vai apertar o glória a Deus. A Bíblia diz que mesmo Deus fazendo essa promessa a Abraão, olha para cá, Ele não recebe na hora. Não é no momento em que Deus lança a palavra que no outro dia amanhece. Porque tem gente que está com fome, chega em casa, coloca um miojo de forma instantânea e já mata a fome. A promessa de Deus não é igual ao miojo, macarrão instantâneo não, irmão. A promessa de Deus não se cumpre no seu dia e no meu dia não. Embora Abraão está crendo na promessa e ouvindo a voz, ele não vê as estrelas, ele não vê as multidões. Abraão morre e a promessa continua. A promessa das multidões não se cumpre no dia de Abraão, ela se cumpre no tempo de Deus. Vai apertar o glória a Deus aqui, ó. Sabe por que Deus fala para Abraão contar as estrelas do céu de dia? Porque ele não pode ver. Olha para cá, o que isso tem a ver, pastor? É que todas as vezes, olha para cá, todas as vezes que a palavra de Deus, a promessa é feita e eu já recebo, eu não estou pronto para segurar. Ele promete para Abraão e fala: Abraão, tu vai ser pai de multidão. Mas para ser pai de multidão, primeiro você tem que aprender a carregar essa multidão. Primeiro você tem que aprender a viver a minha palavra e a minha promessa. Como que acontece isso? Nasce o filho da promessa com quase 100 anos. Olha para cá, Deus aparece para Abraão e para Sara e fala: Sara, o teu ventre vai gerar, Sara. Aleluia, o ventre é algo razão, é algo, aleluia, dentro do corpo humano, algo da medicina, da saúde, da razão, aleluia, física. Aonde que está a promessa? Além da razão, além da visão, além, aleluia, precisa crer para viver. A Sara, ela está presa à limitação dela. Senhor, como ela dá risada? Ela dá risada da promessa de Deus. Como que o meu ventre, já não estou nem, mas o ciclo já menstrual já se encerrou. É impossível eu fertilizar dentro desse ventre aqui. Razão. Vai pela lógica, vai pelo que está vendo, pelo que está palpando. Aí o Espírito de Deus olha para Sara e fala: Sara, para você é impossível, mas para mim é possível, Sara. Para você não tem como, mas a minha promessa, ela opera, aleluia, ela rompe a lei física, ela desestrutura a lei natural, ela vai além da compreensão e a razão humana. Tem que crer, Sara. Ele promete para os dois ao mesmo tempo. Por quê? Sara vive na razão, no que está vendo, no que está pisando. Abraão vive pela fé. Abraão vive por aquilo que não está vendo, ou palpando, ou pegando. Agora você entendeu por que você não recebeu aquilo que você pediu até agora? Agora você entendeu por que você pediu para o Senhor e Ele ainda não te entregou? Porque Ele está te preparando.
Ele está preparando o teu psicológico, Ele está preparando o seu emocional para receber. Tem gente fazendo campanha aí, para trocar de carro, para encher a carteira. Sabe por que Ele não deu ainda? Porque no coração ainda está vil, o coração ainda está rançoso, o coração ainda está cheio de vingança. A hora que eu trocar meu carro, vou abaixar a janela e colocar o coração bem para fora. A hora que eu trocar o apartamento, eu vou postar lá mesmo no status, para aquela boca aberta, fofoqueira, fechar essa matraca. Olha pra cá, ele não levanta profeta para pisar em caído, ele não faz promessa para, aleluia, levantar ego de ninguém. Tem gente achando que Deus cumpre promessa para poder honrar o ego. Deus não quebra princípio para gerar propósito, irmão. Ele primeiro precisa preparar o teu coração e a tua mente, te encher de amor e de humildade, para que você possa ter estrutura para receber a promessa. É por isso que quando Ele lança a promessa, tu não recebe na hora, porque quando Ele faz uma promessa, a promessa já está pronta, mas Ele precisa preparar o receptáculo para receber. É por isso que Jesus disse: não coloca óleo novo em odre velho, porque quando vir algo novo da parte do Senhor, se o vaso ainda estiver na velha prática, se o vaso ainda estiver na velha antiguidade, ele vai se quebrar, ele vai se romper, não vai suportar, aleluia. É por isso que você vê gente, pessoas que estão dentro da igreja, até prega bonito, profetiza, fala do nome do Senhor, recebe uma bênção, abandona, porque não tem estrutura para receber a promessa. O orgulho e o ego enchem o coração do ser humano. Deus precisa preparar o receptáculo para receber a bênção. Deus precisa preparar, aleluia, aquele quem vai ser abençoado para a bênção chegar. Tem gente que prega aí fora, aí, Deus está preparando a sua promessa, Deus está preparando a sua bênção. Mentira, irmão, a promessa já está pronta, a bênção já está de pé. Ele precisa preparar aquele que vai receber, aleluia, para que se não perca, para que não se destruture. Para receber a promessa você tem que estar pronto. O que adianta ser abençoado e falar dos outros pelas costas? O que adianta receber e usar aquilo como matéria de orgulho? O que adianta se vangloriar no sítio, no apartamento, na casa, no carro, se o coração está cheio de ego, soberba e pouca adoração? Eu vou provar para você na Bíblia, ainda na história de Abraão. Olha para cá. A Bíblia diz que aonde Abraão pisa, as coisas acontecem. Aonde Abraão põe a mão, produz. Porque a promessa de Deus lançada a Abraão é a seguinte: Abraão, siga no meu caminho, e quem te abençoar será abençoado, mas quem te amaldiçoar será maldito. A promessa de Deus está selada e blindada. Parece que Abraão, onde ele anda, ele parece um super saiyajin, irmão. Tem iluminação para todo lado. Aonde ele pisa, as coisas iluminam. Aonde ele põe a mão, cresce. Aonde ele põe, aleluia. Você quer que eu te provo? Vamos estender a geração? Lá em Jacó, neto de Abraão, ele enfia a pá no meio da areia no deserto e brota água. A promessa de Deus desestrutura a lei física e natural, porque a palavra de Deus, para se cumprir, independe da condição que nós vivemos. Olha para cá. A Bíblia diz que Abraão, quando está recebendo toda essa riqueza, toda esta promessa, vivendo os milagres e os prodígios de Deus, a ponto de que o seu sobrinho Ló começa a ter intrigas. Ele olha para Ló e fala: Ló, escolhe o lugar que você quer ir. Ele escolhe o lugar mais bonito, mais visível. Quer ir para aquele lugar ali, verdejante, pasto tranquilo. Ali os meus gados vai crescer bonito. O lado de Abraão, seco, devastado, parece que nada produz lá. Então vai, Ló, vai para lá que eu vou para cá. Aonde Abraão chega, multiplica. Aonde Abraão chega, acontece. Aonde Abraão planta, nasce. Mas aquilo começa a encher o coração de Abraão. O pasto começa a virar o Deus de Abraão. O dinheiro, a condição que Abraão vive, começa a virar o sinônimo de culto. Ele já não aparece mais nos altares para oferecer sacrifício,
porque ele precisa ter tempo para cuidar do seu gado. Ele já não aparece mais na igreja para agradecer, porque ele precisa de tempo para cuidar da sua casa. Ele já não aparece mais no templo para poder glorificar o nome do Senhor, porque ele precisa observar os seus servos se estão trabalhando ou não. Ele precisa cuidar da sua riqueza, do seu pasto. Aí Deus cumpre a promessa em Sara, nasce Isaac. Agora ele perde tempo para cuidar de Isaac. Isaac vira o Deus de Abraão. Aí sabe o que Jesus faz? Abraão, pega as suas coisas e vai para o lugar que eu vou te mostrar. A promessa que eu te dei se tornou maior do que eu? Então agora você vai matar a promessa que eu te dei. Todas as vezes em que aquilo que Deus te deu nessa terra se torna maior e mais importante que Ele tira de você. Essa hora, oh, glória a Deus, some. Porque quando Deus dá a empresa, quando Deus dá o apartamento, quando Deus dá a casa, aquilo se torna prioridade. Quando Deus dá o filho, a filha, se torna prioridade. Tu tá achando, vai ficar escandalizado, não tem problema. Olha para cá. Tu tá achando. Os filhos, a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor, sim ou não? A herança é mais importante do que aquele que deixou a herança? Nasce um filho, nasce uma filha, abandona os propósitos de Deus. Recebo uma empresa, um pagamento, um propósito, vou tirar férias. Recebo um dinheiro alto, recebo isso, recebo aquilo, vou dar uma pausa, vou dar uma acalmada. A promessa se torna agora o Deus da minha vida. Ah, é, Abraão? Isaac é mais importante que eu? Leva para o Monte Moriá e desça o machado no menino. Tu já viu Deus mandar? Olha para cá, Deus ele não aceita sacrifício humano. Ele rejeita. Por isso que ele repreendia os sacrifícios a Moloque. Porque os sacrifícios a Moloque, um deus pagão, era sacrificar crianças vivas em fornalhas ardentes, para que aquele Deus fosse glorificado. Deus nunca aceitou sacrifício humano. Mas nessa condição aqui ele fala: vai para o holocausto e leva o teu filho como sacrifício a mim. A promessa é minha, Abraão. Estou todo arrepiado aqui. Deus dá o emprego se torna mais importante. Deus dá condição para pagar a conta, a condição que Deus deu para pagar a conta se torna mais importante, se torna prioridade. Coisas dessa terra têm sido mais importante do que a promessa espiritual que foi lançada. Abraão, leva para mim. Agora pensa comigo, tudo desmoronando. Abraão caminhando, o menino carregando a lenha ainda nas costas. Aí olha para o pai: pai, eu já vi o senhor sacrificando faz um tempo, já que não aparece na igreja. Mas tudo bem, eu lembro como que é o culto. Tem a lenha, tem o cutelo, tem o altar, mas tem que ter o sacrifício. Cadê o sacrifício? Olha o coração de Abraão agora sendo esmagado pela mão do menino. E Deus olhando para ele falando: Abraão, tu sabe que o sacrifício é o menino, né, rapaz? Volta para trás para tu ver. Tu sabe que a criança é o sacrifício que eu quero. Enquanto não chega lá no monte, enquanto não prepara a madeira, enquanto não amarra o menino em cima, Deus não abre a boca. Já pensou agora tu pegar uma machada agora e descer no peito da criança que tu ama? Tem essa coragem? Agora deixa eu perguntar: tu deixa de fazer isso por amor ao nome de Deus? E se Deus te pedir isso? Sabe por quê? Está escandalizado? Está falando: ah, pastor, alguém vai abrir a boca para dizer, eu sei disso. Ah, pastor, mas isso daí é mais de 3.000 anos atrás. Jesus já morreu na cruz por mim. É? A palavra testemunho, Jesus Cristo, quando deixou a terra, ele disse: vós serei as minhas testemunhas em Judeia, em Samaria e nos confins da terra. Não é só no Oriente, é no Ocidente, é na Ásia, é na Aleluia, na América.
Em todos os lugares vocês serão as minhas testemunhas. E eu fui descobrir que a notícia boa só se chama evangelho. Dar notícia, aleluia, de que trocou de carro, apartamento, encheu a cadeira, não é testemunho não, irmão. Isso daí é notícia boa. Testemunho sabe o que é? Mártire. Mesmo que me custe a vida, eu não nego o seu nome. Mesmo que me custe tudo, eu não abandono a minha fé. Porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é meu Salvador. Eu te amo acima de tudo e de todas as coisas, aleluia. O primeiro mandamento do Senhor não foi tirado da Bíblia. Está tanto quanto no Novo quanto no Velho. Perguntaram para Jesus, qual que é o mandamento de maior mandamento? Você sabe qual é o maior mandamento? Amar o Senhor, o teu Deus, acima de tudo e todas as coisas. Eu vou falar de novo, olha para cá. Amar o Senhor, o seu Deus, acima de tudo e todas as coisas. Está disposto a abandonar essa vida para viver a promessa ou não? Está disposto a renunciar a si mesmo para poder viver a promessa ou não? Porque quando você, aleluia, crê na promessa, Ele envia a provisão, aleluia. É por isso que lá no Monte Moriá, Abraão glorificou o nome do Senhor e disse: Jeová Jireh, o Deus da provisão, enviou o sacrifício por não ter negado o teu nome. Para que Abraão pega a machada para descer no menino Isaac, a voz brada do céu, como um trovão, como um alarido, como num soar da trombeta de Deus, aleluia. Assim se cumprirá no último dia, em que ele aparecer nas nuvens, aleluia, e arrebatar a sua igreja. Seja fiel no último dia, seja fiel até a morte, seja fiel em todos os dias da tua vida, aleluia. Porque foi no momento em que ele ia decepar o menino, em que a voz brada lá de cima. Pode viver do jeito que quiser. Pode viver na desobediência, pode viver mais ou menos. Mas a Bíblia diz para mim vigiar todos os dias. A Bíblia diz para mim mudar todos os dias. A Bíblia diz para mim guardar a minha coroa da vida todos os dias, para que ninguém roube de mim. A palavra se cumpre, independentemente da condição física ou natural que vivemos. A bênção material é boa, mas a promessa ela é maior. Coloca o João 14 aí. É por causa deste texto em que a igreja continua firme. Hebreus 10, 22. E cheguemos com o coração verdadeiro, inteira certeza de fé, e tendo o coração purificado da má consciência e do corpo lavado com água pura, fiquemos, pois, firmes na profissão da fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. O que ele prometeu para a igreja? João 14, coloca aí no texto. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Pai, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu nos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que aonde eu estiver, estejais vós também, aleluia. A promessa de Deus, ela é infalível, ela é inevitável. A promessa de Deus, ela se cumpre. Ele virá e não tardará. Guarde a tua coroa, guarde a tua fé, professe o nome de Jesus, porque Ele virá. A promessa, aleluia. Quantos crê aqui que vai morar no céu? Quantos crê aqui que vai ser levado para o céu? Quantos crê aqui que quando Ele for voltar, Ele vai ter lugar preparado lá no céu? Aleluia. Eu tenho uma notícia melhor ainda para você. O céu ainda não é o melhor lugar. Coloca Apocalipse capítulo 21.
Estou terminando aqui, ó. Apocalipse capítulo 21. Versículo de número 18. Coloca aí. O muro. João está agora, não vem do céu, mas em uma visão está dentro dele. Olha para cá. João está vendo esse lugar que nós iremos morar. A promessa de Jesus Cristo. E se eu for, voltarei outra vez a vós. É uma promessa. E vos levarei para mim, para sempre estar comigo, porque na casa de meu pai há muita morada. Olha para cá. João vai ver essa morada. E ele diz: o muro era construído de jaspe, a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo, zafira, o terceiro, de calcedônia, o quarto, de esmeralda, o quinto, de sardônica, o sexto, de sárdio, o sétimo, de crisólito, o oitavo, de bérilo, o nono, topázio, o décimo, crisopaso, o 11º, de jacinto, o 12º, ametista. As 12 pedras posta à porta era de 12 pérolas, e cada uma das portas era feita de uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Agora pega, nela não vi santuário, pois o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. O que ele está dizendo é que embora a cidade é adornada das mais belas, preciosa, ainda não tem mais valor do que aquele que é o próprio santuário, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! É essa a promessa que ele lançou sobre a igreja, e só glorifica se você reconhece. É essa promessa que ele falou, que não volta para trás. Aleluia! Ela não vai se acabar, ela não vai impedir, ela não vai morrer. Seja fiel e que nada te abale. Aleluia! Aplauda e glorifique o nome do Senhor. Enquanto uns confiam em carro, uns confiam em cavalo, nós fazemos menção e lembrança do nome do Senhor. Enquanto uns ajuntam ouro e prata aqui nessa terra, aonde a traça consome, aonde a ferrugem consome, aonde o ladrão mina e ele rouba, nós ajuntamos tesouros do céu. Aleluia! Glorifica o nome do Senhor, irmão. Que é para lá que é a tua morada, lá que é o teu lugar, lá é o teu destino. Aleluia. E graças a Deus, agora ela vai pregar também. Agora ela também vai pregar. Amém, igreja? Em o nome de Jesus, se coloca de pé. Louvado seja Deus. Olha para cá. Viva o melhor que você tem para viver nessa terra. Viva da melhor maneira que você puder viver nessa terra. Mas que todas essas razões e circunstâncias seja para a glória de Deus, seja para glorificar o nome do Senhor. Que em cada ambiente que você passar, teme ao Senhor e vive em adoração a Ele. Seja imagem e semelhança dEle, seja uma carta viva dEle nessa terra, porque a promessa dEle pode vir hoje e agora, como pode vir numa festa que você tiver, como pode vir num ambiente familiar que tu tiver, e como Ele vai te encontrar. Aleluia. Muitos estão cocheando em dois pensamentos, acomodados nessa vida terrena, mas a promessa foi lançada e ela cumprir-se-á. Pode desestruturar, aleluia, as estruturas espirituais, e vai desestruturar, porque a Bíblia diz que num grande alarido, num soar da trombeta de Deus, na voz de trovão, aleluia, Ele aparecerá na nuvem, a levará a tua igreja, Ele retornará com a igreja, e os cosmos serão abalados, e as estrelas cairão do céu, a lua se tornará em sangue,
sangue, e o sol não dará o seu brilho, aleluia, e ao pisar no monte da oliveira, ela se romper-se-á, porque o peso dele é poderoso, porque o nome dele é grande, porque ele vive, aleluia. É só quem crê nessa promessa, glorifica o nome do Senhor, aplauda bem forte o nome de Jesus, aleluia, aplauda e glorifica o nome do Senhor. Essa promessa vai se cumprir, irmão, essa promessa vai se cumprir, aleluia, e graças a Deus, amém, igreja. Santo é o nome de Jesus, louvado e engrandecido seja os céus sobre a terra.